É bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Eu sou grato a Deus por esta manhã, por esta oportunidade. Sou grato ao pastor Jean por nos dar esta oportunidade de estarmos aqui nesta manhã ministrando a palavra do Senhor. É um motivo de muita alegria para mim poder ser um escolhido do Senhor para estar aqui neste momento, nesta manhã. Então, sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito, tem realizado e por tudo que Ele há de fazer ainda na minha vida, né? Esse espírito de gratidão tem que viver dentro do nosso coração, porque para que nós nunca podemos nos esquecer de onde viemos e onde estamos, né? Então, isto é algo que tem que estar dentro da gente, porque quando a gente esquecemos de onde viemos, nós corremos o risco de voltar para lá, e nós não queremos mais voltar de onde nós saímos, né? Então, nesta manhã eu tenho uma palavra de Deus para os seus ouvidos, para o seu coração nesta manhã. Eu estava estudando a palavra de Deus e a palavra de Deus, ela sempre traz algumas inspirações para as nossas vidas. E nesta manhã eu quero falar de visão nesta manhã, né? Visão. A visão pode determinar o teu destino, né? A visão pode determinar o teu destino. E eu olhando para a Bíblia, eu vi que em Gênesis, né, no princípio, primeiro livro da Bíblia, os primeiros versículos, diz que Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma, vazia. E o Espírito, e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E no versículo número 3, a Bíblia ela diz que Deus disse: haja luz. Algo muito importante para nossas vidas, né? Haja luz, e houve luz. Então, isto Deus viu que foi muito bom, porque a luz, ela vem de Deus, e se nós andamos durante o dia, porque Deus nos deu essa luz para que nós pudéssemos andar, e sem a luz nós iremos tropeçar, nós iremos cair em algum momento, porque nós não conseguimos enxergar. Então, diante disto, eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, e o versículo de número 22. Nós vamos ler dois versículos da palavra de Deus, 22 e 23 de Mateus, capítulo de número 6. Eu vou estar lendo como está aqui na minha Bíblia, aqui nesta manhã. E eu vou ler bem pausadamente, para que você possa entender o que a palavra de Deus está falando comigo e com você aqui nesta manhã. Versículo 22 de Mateus capítulo 6, e diz assim: a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O versículo 23 diz: se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que há em ti são trevas,
quão grandes são essas trevas. Amém? 2 versículos que nós lemos, 2 versículos muito edificantes para nossas vidas. Nós vemos que esses 2 versículos tratam de luz, trata dos nossos olhos. Os nossos olhos são a lâmpada do corpo. E se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Porém, se não for bom os nossos olhos, o nosso corpo vai sofrer. Então, irmãos, eu vejo uma grande importância em nós entendermos esta palavra, porque os nossos olhos, em outras versões diz que é a candeia do nosso corpo. Candeia, eu vim da roça, né? E na roça, onde eu morava, não tinha energia elétrica. E nós usávamos candeeiros, né? E como que era feito o candeeiro? Era um recipiente, aonde tinha uma ponta, e ali era colocado um líquido dentro, um querosene ou um diesel, e fazia-se uma tira de algodão, colocava naquela ponta, colocava o óleo ali naquele recipiente e ponhava fogo. E ali o fogo ia exalando aquele óleo ou aquele querosene e ia iluminando o local. Então, isto era um candeeiro, uma candeia, como diz a Bíblia. Então, à noite nós usávamos aquilo, porque era a energia que nós tínhamos. E aquilo lá era escurecer, nós tínhamos que fazer esse processo. Depois avançou e veio uns lampiões, né? Já veio a gás, melhorou a situação, mas isso aí era feito para trazer luz para dentro de casa. E a Bíblia diz que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo, são a luz do nosso corpo. Os nossos olhos, tem um ditado aí fora que fala muito, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. E nós entendemos que os nossos olhos, quando ele vê algo, ele logo examina isto que nós vemos. E os nossos olhos, quando nós não buscamos o direcionamento de Deus, ele pode nos levar a uma ruína na nossa caminhada. Eu, olhando para a Bíblia, eu vi no livro de Gênesis, ali no capítulo de número 3, um diálogo da mulher com a serpente, ou da serpente com a mulher. E ali a Bíblia diz que a serpente era o animal mais astuto entre os animais do campo e que Deus tinha feito. E ali aquela serpente chega até Eva para ter um diálogo com Eva. E a serpente, ela foi muito astuta naquele momento. Ela chega para Eva, não chega acusando Eva, não chega mostrando para Eva que tinha conhecimento, ela chega astutamente e ela faz uma pergunta para Eva. É assim que disse Deus: não comerá das árvores dos jardins. Você vê que a serpente, ela é tão astuta que ela usou o termo: não podereis comer das árvores. Não é as árvores que ia comer, ela comia dos frutos, né? Mas ela usou a astuta e falou que das árvores. E Eva, inocentemente, ela explica para a serpente: não é assim. Podemos comer de todos os frutos, de todos os frutos das árvores que estão no jardim. Mas da árvore que está no meio do jardim, essa nós não podemos comer. Por quê? Porque se no dia que nós comermos, nós vamos morrer.
entendeu? Aí a serpente falou, não, vocês não vai morrer, não. Preste atenção que Eva, ela vivia no jardim. Todos os dias, ou toda hora, Eva estava vendo aqueles frutos, daquela árvore que estava no meio do jardim. Mas a serpente, ela veio ter esse água e falou, não morrerá, não. É porque aí ela começa a mostrar para Eva, não, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Deus. A serpente, ela trouxe uma atração, trouxe algo para dentro de Eva que não tinha, a curiosidade. E aí, podemos ler o versículo número 5, de Gênesis capítulo 3? Aí, a serpente fala para Eva, porque Deus sabe que num dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Agora, olha o versículo de número 6. E viu a mulher. Você vê, Eva estava no jardim todos os dias. Ela via o fruto todos os dias, mas não era atraído por aquele fruto. Por quê? Porque Deus tinha dado uma ordem para eles, não comer do fruto. Mas a serpente, sabendo disto, ela, astuta do jeito que ela já mostrou aquele fruto de uma condição que atraiu os olhares de Eva, da mulher. E diz, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Então, irmãos, aí fica já o primeiro conselho. Fique atento. Fique atento para aquilo que talvez você convive todos os dias, mas chega um determinado momento, alguém te atrai para isso que você está convivendo todo dia, mas você tem ignorado. Então, cuidado. Quando isso acontecer, pergunte para Deus, isto vem do Senhor ou não? E você vê, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido e ele também comeu. Então, quando foi que Eva despertou para comer do fruto? Quando os seus olhos abriram. Quando ela deixou entrar no seu coração que era desejável aquele fruto. Então, os nossos olhos, ele veem. E logo nós trazemos para o coração. E se nós deixarmos entrar para o nosso coração começa a desejar aquilo. O pecado, ele não vem quando nós vemos, mas o pecado, ele vem quando nós deixamos ele entrar para dentro de nós. E a Bíblia, ela diz que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Então nós temos que saber o que nós vemos e da maneira que nós vemos. Nós temos que saber olhar as coisas, para não permitir que o nosso olhar seja um olhar cobiçoso, um olhar desejável para trazer isto para o nosso coração, sem antes saber, examinar se isso é de Deus ou não é de Deus, se isso é bom ou se isso é ruim, se isso vai fazer bem para a minha vida ou vai trazer mal, se vai trazer vida ou se vai trazer morte. Então, eu tenho que examinar antes de deixar entrar no meu coração. A Olívia ministrou aqui na sexta-feira, e a Olívia falou a respeito de conhecimento um pouco. Examinar, ter conhecimento. E isto é muito fundamental para que nós possamos, em um momento desse, ter a decisão correta, para que nós não venhamos sofrer pelos nossos olhos. Se os nossos olhos forem maus, o nosso corpo vai sofrer, porque vai haver trevas nas nossas vidas.
E quando nós falamos disso, irmãos, não é só o nosso corpo, mas é o ambiente que nós estamos, aonde nós estamos, ou nós vai levar luz, ou nós vamos levar trevas para este ambiente. E aí nós vimos aí o desejo de Eva, aonde levou Eva, todos sabem, levou ao pecado, e foi expulso de uma área tão maravilhosa, de um local, tirou a Eva da inocência que ela vivia. Eva perdeu a inocência, e junto com ela, o seu companheiro Adão também foi junto. Por quê? Porque não soube olhar para o fruto. Olhou para o fruto e desejou o fruto. E o fruto fez isso na vida deles. Então, cuidado com os nossos olhos, cuidado com o que nós olhamos. E nós andamos na Bíblia e nós vemos no capítulo número 13 de Gênesis, outro homem, aonde nós vemos que Abraão, ele sai da sua terra, da sua parentela e desce para o Egito. E ao chegar no Egito, Abraão prospera. Abraão prospera, o gado dele, o rebanho dele cresce e ele fica um homem muito rico. Mas Abraão levou com ele o seu sobrinho Ló. Ló estava com Abraão e Ló também prosperou. E a Bíblia diz no capítulo 13 que os pastores de Abraão, os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló começaram a se desentender. E por quê? Porque a terra ficou pequena para os dois rebanhos. A terra já não comportava mais todo aquele rebanho. Aí Abraão chega para Ló e fala para ele: nós somos irmãos, nós não devemos brigar uns com os outros. Eu vejo que os nossos pastores estão tendo um desentendimento. Então, para que isso não aconteça, a terra ficou pequena para nós. Eis que está aqui diante dos teus olhos toda a terra. Preste atenção, irmãos. Abraão, ele era o líder. Abraão, ele tinha autoridade com ele. Abraão, ele tinha o poder com ele. Ele poderia decidir. E a Bíblia diz que de um lado tinha as campinas do Jordão. Um lugar verde, era um paraíso, que a Bíblia compara como o jardim de Deus. E Abraão fala para seu sobrinho Ló: eis que toda a terra está diante de ti. Se você escolher a direita, eu irei para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu irei para a direita. Abraão deu a oportunidade de escolha para Ló. Se Ló tivesse um pouco de juízo, ele ia reconhecer a autoridade que estava sobre ele, ele ia reconhecer que ele estava ali por causa de Abraão, e ele ia falar: não, meu Senhor, o Senhor escolhe a terra que o Senhor quiser, e a outra que sobrar fica para mim, Mas Ló não. Quando Ló olhou para a campina, Ló cresceu os olhos. E a Bíblia diz que Ló, quando viu aquela campina, não, eu vou para ali, eu já escolhi, eu vou para lá. E Abraão foi para o outro lado. E a Bíblia diz que aquelas campinas, Ló saiu para aquelas campinas e foi para Sodoma. E vocês sabem o que aconteceu com Sodoma. Ali aquela cidade, o pecado entrou naquela cidade e Deus resolveu destruir aquela cidade. Ló, através dos olhos dele, ele escolheu algo que ele não perguntou para Deus se era isso que Deus queria para a vida dele. Mas através dos seus olhos, ele escolheu uma cidade. E ele foi para lá. E a cidade se corrompeu de tal maneira que no capítulo de número 18, nós vemos Abraão, Deus revelando a Abraão que iria destruir aquela terra. Por quê? Porque o pecado tinha subido até Deus. E no capítulo 18, nós vemos Abraão intercedendo por Ló. Abraão podia muito bem falar: não, foi ele que escolheu, agora ele vai arcar com as suas consequências. Não,
Mas Abraão, ele tinha um relacionamento com Deus. Abraão, ele tinha uma intimidade com Deus. Esta é a diferença de quem anda com Deus e de quem não anda com Deus. Quando você anda com Deus, antes de você fazer qualquer coisa, você vai perguntar para Ele: Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça? Mas quem não anda com Deus, basta avistar algo que os olhos agradaram, para eles correr para cima. Não quer saber se vai ser bom ou se vai ser ruim. Mas os olhos viram, agradou, eles vão para cima. Mas quem tem intimidade com Deus, por mais que pareça ser bom aos seus olhos, eles vão para o joelho, eles vão se humilhar diante do Senhor, para saber se é isso mesmo que o Senhor quer para ele. E aí, a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Abraão, e Deus envia 2 anjos lá naquela cidade, para livrar Jó e a sua família. Tudo isso por causa de um olhar, porque Ló olhou, gostou e desejou aquele lugar. E Deus ouve a oração de Abraão, Deus envia 2 anjos, e ali tem uma confusão quando os anjos chegam na casa de Ló. Os anjos, Ló coloca os anjos para dentro, mas o povo daquela cidade se levanta contra Ló. Por quê? Porque Ló estava habitando 2 desconhecidos na sua casa. E tentaram invadir a casa de Ló para tirar aqueles homens. Ló chegou a oferecer as suas 2 filhas, que era virgem, para aqueles homens não adentrar a sua casa e não tocar naqueles homens. Mas os homens ignoraram isso e queriam invadir a casa de Ló de qualquer maneira para pegar aqueles 2 homens. Mas a Bíblia diz que os anjos cegaram aqueles homens, a ponto deles não encontrarem a porta da casa de Ló, e ficaram rodando a noite inteira e não conseguiram entrar na casa de Ló. Deus, mesmo assim, cuidou de Ló por intermédio de Abraão. E o anjo falou para Ló: saia da cidade, você, seus filhos e seus genros, sua mulher, e vá embora, mas não olhe para trás. Olhe o olhar novamente, não olhe para trás. E nós vemos no capítulo 19, que Ló sai daquela cidade, a maior luta, Ló não queria sair, os anjos arrastam Ló, e Ló sai daquela cidade com a sua família. Seus genros não quis sair, então saiu só Ló, a sua mulher e suas 2 filhas, porque os seus genros, os seus futuros genros não queriam sair com eles. Então, eles saíram da cidade. E quando chegam a certa distância, Deus põe fogo naquela cidade, derrama fogo do céu, enxofre, e queima, começa a destruir a cidade. A mulher de Ló olha para trás, e ela fica convertida em uma estátua de sal. E Ló foi-se embora. E a Bíblia diz no final que as filhas de Ló, por causa deste olhar de Ló, as filhas de Ló teve que deitar com o seu pai para dar descendência à sua nação. As filhas de Ló teve essa ideia, falou: não tem ninguém aqui do nosso povo para dar descendência ao nosso pai, então vamos embriagar ele. Vamos embriagar ele, e quando ele estiver bêbado, nós deitamos. Eu vou primeiro, uma vai primeiro, a mais velha foi primeiro, deitou com ele, e assim diz a Bíblia que engravidou dele. Depois fez a mesma coisa com a filha, engravidou a outra também, a mais nova, e assim foi a vida de Ló, por causa de um olhar agradável. Ló olhou para as campinas, mas teve uma consequência muito triste para a vida dele. Então, irmãos, cuidado com os seus olhares, cuidado para onde vocês olham, e cuidado para que o seu coração não deseje algumas coisas que os seus olhos alcançam. Então, nós vemos essas
situações dentro da Bíblia. E quando nós andamos pela Bíblia, nós vemos vários outros exemplos dentro da Bíblia de pessoas que olharam. Pessoas que são justos aos seus próprios olhos. E umas pessoas que a Bíblia diz que foi justo aos seus próprios olhos, foi quem? Os amigos de Jó. A gente lemos o livro de Jó, e eu tenho muito me identificado com o livro de Jó. Ultimamente, sempre eu tenho mencionado nas minhas ministrações alguma passagem do livro de Jó. E nós vemos que Jó, nós sabemos que o capítulo 1 de Jó, a Bíblia nos mostra a vida de Jó, o que Jó era e o que aconteceu, começou a acontecer na vida de Jó. Tudo que Satanás se levantou contra ele. O capítulo 2, vem as perdas também de Jó, continua o sofrimento de Jó. Mas no final do capítulo 2, a gente vemos na Bíblia que a Bíblia diz que os 3 amigos de Jó, a Bíblia chama de amigos, irmãos, amigos de Jó, que eram Zofar, Bildade e Elifaz, 3 amigos. Eles ficaram sabendo da situação de Jó, e eles foram até Jó para consolar e se condoer com ele. E eles chegaram com uma boa intenção. E a Bíblia diz que quando eles chegaram, ficaram 7 dias ali, rasgaram as suas vestes, se humilharam, e ficaram 7 dias ali sem falar uma palavra para Jó, só em ver o sofrimento de Jó. E depois desses 7 dias, aí nós vemos o capítulo 4, o Elifaz começa a falar. E daí, do capítulo 4 até o capítulo de número 32, nós vemos os amigos de Jó acusando Jó, ou tentando convencer o Jó de um erro, e Jó se justificando, e Jó se defendendo de todas aquelas acusações. Então, nós vemos aí, do capítulo de número 4 ao capítulo de número 32, esta luta de Jó contra os seus amigos. Porque os amigos queriam convencer a Jó que Jó estava em pecado. E Jó queria convencer os seus amigos que ele não estava em pecado. E foi essa luta em todos esses capítulos. Aí no capítulo 32, se puder postar aí o versículo 1, olha, aparece um 4º homem na história. Eliú. Este era mais jovem. A Bíblia diz que ele falou: eu não me pronunciei por respeito a vocês, porque tinha mais idade do que eu, então eu fiquei calado. Mas olha o porquê aconteceu tudo isto na vida de Jó. Por quê? Então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus olhos próprios. Então ele queria aplicar em Jó umas justiças que ele achavam que eles eram. Ele queria transferir uma justiça que ele não tinha, que eles não tinham para Jó. O capítulo 4, se você ler o capítulo 4, você vê o início da conversa de Elifaz com Jó. Ele já chega detonando Jó. Você era um homem forte, você era um homem que dava conselho, você era um homem que levantava os joelhos quebrantados, você era isso, você era aquilo, e agora que é você, olha como você está. Eles chegaram arrebentando Jó. Agora, você que precisa disso, como que você reage? Mas por quê? Porque eles eram justos aos seus próprios olhos. Eles não eram justos de acordo à vontade de Deus, não, mas eram seus próprios olhos. Então eles causaram todo esse sofrimento na vida de Jó. Aí no capítulo 32 entra esse quarto homem aí, chamado Eliú, que aí ele entra e começa a mostrar para Jó a realidade e a verdade para Jó. Aí se você vê do capítulo 32 até o capítulo de número 38, ele falando com Jó, e mostrando para Jó que Deus tem que ser exaltado, Deus tem que ser engrandecido, Deus tem que ser Deus em qualquer situação. Aí no capítulo 38 entra Deus
Depois de Leú fazer tudo isso, entra Deus no capítulo 38, e Deus começa a repreender a Jó agora, e começa a mostrar para Jó, ao ponto de no capítulo 42, e o versículo de número 5, olha o que Jó declara, 42, versículo 5, aí Jó declara, olha só, Jó se humilha, Jó se arrepende, e olha o que ele fala agora, com os meus olhos, com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora vê os meus olhos. Então você vê que Jó sofreu por falta de não conhecer o Senhor, mas apenas de ouvir o Senhor. E quando Jó declara isto, olha o versículo número 7. Aí sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó, aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temamita, a minha ira se acendeu contra ti e contra quem? Os amigos de Jó. Por quê? Porque não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Eles olharam para o coração deles, eles olharam para a vida dele, aos olhos dele ele era justo, mas olha o que Deus fala para eles. E aí Deus faz com que eles leve bezerros, cordeiros, até Jó, para Jó sacrificar e orar por eles. Por causa de quê? Do olhar para si mesmo. Por causa de quê? De achar que somos justos aos seus próprios olhos. Irmãos, nossos olhos têm o poder de determinar o nosso futuro. Ele tem o poder. Deus teve que repreender tanto a Jó como seus amigos, porque agiram loucamente, agiram imprudentemente e não agiram conforme a vontade de Deus. Então, nesta manhã, meus queridos, cuidado com o que seus olhos veem, cuidado com aquilo que você tem visto e tem deixado descer para o seu coração. Aí eu lembro, Mateus capítulo 4, eu lembro que o diabo, após Jesus jejuar 40 dias, 40 noites, a Bíblia diz que Jesus teve fome. E aí o diabo vem para tentar Jesus. E a Bíblia diz que o diabo tentou a primeira vez, não deu certo. A Bíblia diz que o diabo tentou a segunda vez, não deu certo de novo. Jesus permaneceu firme. Aí, creio-me, o diabo lembrou. No princípio, eu derrubei a mulher, foi com o quê? Foi com o olhar. Foi pelos olhos que eu derrubei a mulher. A mulher estava passeando no jardim, ali vivendo numa vida tranquila, uma vida de paz, de comunhão com Deus, de relacionamento com Deus, mas eu cheguei lá, fiz ela olhar com um olhar diferente e ela caiu. Então, vou fazer o mesmo com Jesus. Vou usar a mesma técnica com Jesus que vai dar certo. Aí a Bíblia diz que o diabo pega Jesus, leva Jesus no monte bem alto. E o diabo faz o quê? Mostra para Jesus. Faz Jesus ver, enxergar. E o diabo mostrou o quê? Todo o reino, toda a riqueza dessa terra, tudo que está sobre esta terra. Só que o diabo se esqueceu que tudo aquilo já era de Jesus, já era dele. E aí quando o diabo faz a oferta para Jesus, tudo isto eu te darei. Está vendo isso aí, Jesus? Olha, tudo isso aí, está vendo, Jesus? Eu vou te dar tudo isto aqui, só para você me adorar. Aí Jesus manda ele embora. Vai-te, Satanás, porque está escrito:
só ao Senhor, nosso Deus. Só a Ele adorará, só a Ele servirá. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então é isso que Deus quer de mim e de você. Resistir às tentações, resistir os pratos que o diabo coloca diante da gente. É isto que Deus quer da gente. Deus não quer que nós venhamos ceder a qualquer coisa que venha diante de nós, mas Deus quer que nós honramos a nossa aliança com Ele. A nossa aliança tem que ser honrada com Ele, independente do que aparece diante dos nossos olhos. Nós temos que entender que nada é maior ou melhor do que a aliança que Deus fez conosco, de que a aliança que nós fizemos com o Senhor. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 2. É isso que tem que estar dentro de nós, irmãos. O nosso olhar tem que ser este. O que diz Hebreus capítulo 12, versículo 2. Os nossos olhares têm que estar no Senhor. Não é nas coisas terrenas não, nas coisas deste mundo não, nos que vai nos trazer benefício não. Nós temos que estar com os olhos em Cristo Jesus. Olha lá o que diz aí. Os nossos olhos, nós temos que estar olhando para quem? Para Jesus. Por que tem que olhar para Jesus? Porque Ele é o autor, Ele é o consumador de quê? Da nossa fé. É isso que nós precisamos. Nós não temos que ser iludidos pelas coisas deste mundo. Os nossos olhos podem nos levar à destruição. Os nossos olhos podem fazer nós sofrer. Os nossos olhos podem nos levar à morte, de acordo com a maneira que nós olhamos. Nós temos que entender, os nossos olhos, a Bíblia diz que ela é a candeia do nosso corpo, é a lâmpada do nosso corpo. Salmo 119, 105 diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. O Salmo de número 1, versículo 2, diz que nós devemos meditar na lei do Senhor dia e noite. Isso que nós precisamos. Aleluia. Glória a Deus. Só assim nós vamos ter resistência para quando o diabo aparecer diante da gente, a gente falar não para ele. Nós temos que estar com a vida pautada dentro da palavra de Deus. Nós temos que estar com a vida edificada dentro do Evangelho de Cristo. Só assim nós vamos estar encorajados para dizer não às coisas deste mundo. Deus, Ele tem o melhor para nós, mas nós temos que entender isto, e nós temos que viver isto, porque hoje dentro da igreja, nós vemos muitas pessoas sofrendo por situações bobas. Por quê? Porque começam a olhar o que um está fazendo, o que o outro está fazendo, o que o outro deixou de fazer, e aquilo ali. Mas não, mas a palavra diz que nós temos que olhar para Jesus. Se tu está fazendo, amém. Se tu não está fazendo, amém. Eu estou olhando para Jesus. A minha caminhada é para Jesus. Eu estou em direção a Jesus. Aleluia, Jesus. Tem pessoas que infelizmente tudo que faz pensando em ter uma recompensa disso, pensando em ter um reconhecimento. Não, irmãos, pelo amor de Deus. O que Deus fez por mim e por você, Deus não busca reconhecimento nenhum não, Deus não busca recompensa nenhuma não. O que Deus busca é só intimidade com Ele, o relacionamento com Ele, é viver na presença dEle, é só isso que Deus quer. E por que quando eu faço algo, eu fico esperando a recompensa, eu fico esperando o reconhecimento? Não, não é assim. Cuidado com os nossos olhos, cuidado. Os nossos olhos podem trazer uma ruína para nossas vidas. Nós sofremos muitas das vezes por causa dos nossos olhos. Nós estamos em um culto muitas das vezes. Eu estou aqui, mas eu estou olhando se o cara está adorando, se esse não está adorando. Se esse adorar, eu vou adorar. Se esse não adorar, eu também não vou adorar. Irmão, para com isso.
Você está aqui para prestar um culto a Deus, independente se o que está do teu lado direito vai prestar um culto ou não, mas venha prestar o teu culto a Deus. Não é necessário alguém estar aqui com o microfone e falar, adore o Senhor, clame ao Senhor, fale com Deus. Não, você já veio num culto para isso. Você já veio num culto para se entregar na presença de Deus. Então não olha para quem está do teu lado. Não olha, porque se você olhar na vertical, você vai cair, você não vai continuar, você vai sofrer. Olha na horizontal, isso, vertical, horizontal não, na vertical, olhe na vertical. A horizontal não. Por quê? Porque é a vertical que vai continuar permanecendo você de pé. Não é a horizontal não. Ah, eu vou fazer porque o outro está fazendo. Ah, eu não vou fazer porque... Não, olhe para Jesus. Imagina se Jesus, não vou fazer porque ele fez isso. Não, Jesus não olhou para nada disso não. Jesus foi até a cruz, sofrendo, alguém atravessando o caminho dele, mas ele foi de passo a passo até a cruz, e chegou na cruz, ele se entregou ali na cruz. Ele não olhou se alguém estava aceitando, se queria, se não queria, não. Ele tinha a missão de ir até a cruz, e ele foi até a cruz, ele foi olhando para a cruz. Isso nós temos que olhar. Mas é muito mais fácil eu olhar para o lado do que olhar para a cruz. É muito mais fácil. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Cuidado. Cuidado com os seus olhos, para você não sofrer as consequências dele. Tenha olhos clínicos. Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? Eu vou dar um exemplo aqui. Uns tempos atrás, alguém falou comigo que tinha uma jovem da nossa igreja, que, eu não vou citar nome, não vou falar nada, porque não vou expor ninguém aqui, que apareceu um homem no caminho dela, e disse que era um homem bom, um homem desejável, um homem daquele que não era para se rejeitar. Porém, este homem não seguia os princípios de Deus. E essa jovem fez o quê? Renunciou. Não quero. Não quero. Os olhos viram, agradaram, mas ela disse não. E não aceitou, irmão. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos entender. Nós temos que ter o poder dentro de nós de dizer não àquilo que agrada os nossos olhos, mas não é a vontade de Deus para nossas vidas. Precisamos viver isso nas nossas vidas, irmãos. Não basta nós estarmos dentro de um templo, não basta nós estarmos reunidos, mas nós temos que ter a visão em Cristo Jesus. Nós temos que continuar olhando para a cruz, sim, porque foi a cruz que me salvou, foi a cruz que te salvou, e é pela cruz que você está aqui nesta manhã. Aleluia. Então pense nisso. Lâmpadas do teu corpo são os teus olhos. E você determina se o seu corpo vai ter luz ou se ele vai ter trevas. É você que determina. Então isso quer dizer que os nossos olhos é uma entrada para a nossa vida. O que eu vejo pode fazer de mim uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Uma pessoa que tenha luz, uma pessoa que tenha trevas. Ou que viva. Então, pense nisso, meus queridos. Eu fico muito feliz quando eu chego em algum lugar e alguém chega para mim e fala: você é diferente, tem algo diferente de você. Você é crente? Isto me alegra por quê? Porque isso mostra que eu estou no caminho certo. Mostra que eu estou no caminho certo. Então, irmãos, isso porque
A pessoa viu por quê? Porque viu uma luz em mim. E quem é essa luz? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Ele habita em mim. E se ele habita em mim, ele tem que resplandecer. Mas para ele resplandecer, eu tenho que permitir que ele resplandeça. Ele não vai resplandecer se eu não permitir. Então, irmãos, tome cuidado. Tome cuidado com o que os seus olhos veem. Para que você não venha sofrer uma grande consequência com tudo isto. Você vê, o olhar é tão forte, que eu acredito que você já ouviu isto. Isso aqui não estou pregando costume, pastor, não estou pregando doutrina, não estou pregando nada, mas é algo que os pregadores sempre falam isto, seja pastores, pastoras, missionários, missionárias, eu já ouvi muito isso, falando que, a respeito de que, das pessoas se vestirem sensualmente, em um culto. Aí eles falam, eles sentam nas primeiras cadeiras, aí eles falam, aí faz o quê? Tira a atenção do pregador. Olha o poder do olhar. O pregador está aqui interessado com quem está sentado aqui, com a maneira, não, mas os olhos estão vendo. E eles falam, não faça isso, porque tira a atenção do pregador. Por quê? Porque os olhos estão vendo. Mas o pregador está aqui em cima para ver o que está acontecendo. Não, ele está para pregar a palavra, ele está aqui direcionado por Deus, mas o que está diante dos olhos dele é inevitável não ver. Ah, mas está desejando isso? Não está desejando, mas é algo que atrai. Então, irmãos, cuidado com o que os teus olhos veem. Cuidado. Os nossos olhos são a luz do nosso corpo ou as trevas do nosso corpo. E como nós vimos o exemplo de Ló, entenda uma coisa: a luz não está no local, a luz está em você. Não é o local que é abençoado, o local é abençoado por você. Então não adianta você escolher aquilo lá porque é melhor, não. Você está menosprezando a luz que há dentro de você. Foi o que Ló fez. Ló menosprezou a luz que estava nele, escolheu aquela campina porque era bonita, era verde, era próspera, era tudo isto. Mas não. Aonde eu chego, aí tem que chegar a luz. Aonde você chega, aí tem que chegar a luz. Não é o ambiente que tem a luz, é você que leva a luz para o ambiente. Então não adianta você fugir do problema para resolver o problema, não, porque você vai fugir, o problema vai atrás de você, porque o problema não está aqui, o problema está com você, e se você quer se livrar dele, você tem que resolver ele. Não adianta mudar de lugar, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar, não. Se está em você, é você que tem que resolver. A luz está em você, então aonde você chegar, você precisa ser luz, porque se você não for luz, você vai ser trevas. E você é filho de Deus. Você é lavado, remido pelo sangue de Jesus. Então você não pode ser trevas, você tem que ser luz aonde você passar. Você tem que ser o bom e suave perfume de Cristo. Onde você passar, as pessoas têm que sentir essa essência. A essência do bom perfume de Cristo. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé nesta manhã. Então fique essa palavra no seu coração. Você é a luz. E onde você chegar, a luz chegou.